Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional, abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lília Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Olá pessoal, como é que estamos? Diretamente do Transamérica Expo, aqui em São Paulo, estamos na IRSA e estamos falando diretamente do Fitness Talk, que é o podcast da Casa do Fitness, que é um oferecimento da Speedo Fitness, Stark, LeForce e do nosso grande parceiro Nutrata. E olha quem está aqui comigo hoje, pessoal, Kaká Ferreira, diretor técnico da Companhia Atlética, à frente dessa posição há mais de 17 anos. Kaká, muito prazer estar com você aqui hoje. Conta um pouquinho, quem é o Kaká Ferreira, gente? Bom, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui na feira. E, assim, uma coisa muito importante, eu contar um pouquinho da minha história até para poder as pessoas me conhecerem, né? Isso aí. Eu entrei na educação física em 1999, tá certo? E entrei na Companhia Atlética imediatamente. Então, assim, eu virei um estagiário de sábado e domingo na Companhia Atlética. E só trabalhava de sábado e domingo. Aí o pessoal todo lá falava assim, nossa, quem que é esse menino aí? Ah, é o Kaká. Mas assim, ele trabalha, ele anda pra lá e pra cá, atende todo mundo. Eu acho importante ele ir pro meio da semana. Eu falei assim, olha, o pessoal tá gostando do meu trabalho, quer que eu vá no meio da semana. Falei, claro. Aí o pessoal falou assim, olha, Kaká, só que essa vaga é das 18 às 22 horas. Não tem problema. Porque eu vim aqui pra Companhia Atlética, pra esse mundo de academia, pra poder aprender mesmo. Legal. Aí eu fui pro meio da semana. Aí enquanto eu tava atendendo as pessoas, elas falavam assim pra mim, Léo, Kaká, se você já é bom assim como estagiário, imagine quando você se tornar um professor. Então eu comecei a imaginar que se as pessoas já gostavam do meu trabalho, o fato de ser um professor só ia brindar aquele momento, né? E aí eu me tornei o tal do professor. E aí o pessoal falou assim, Kaká, olha, você atende muito bem as pessoas, você não pensa em ser gestor? Eu falei assim, não, eu não penso em ser gestor. Olha, mas me falaram que vai abrir uma vaga de gerente aqui na Companhia Atlética. Eu falei assim, verdade? Ah, mas acho que não é ainda pra mim, porque eu tô começando agora, eu me tornei professor esse ano. Não, Kaká, você tem um perfil. O que é perfil? Eu fiquei pensando, né? Eles estão falando que eu tenho perfil, então eu vou embora. Aí eu falei assim, acho que eu não vou me inscrever. Você não acredita, Léo? Sexta-feira, um gerente corporativo, que é o que hoje eu tô trabalhando, me manda uma mensagem, quero falar com o Kaká. Eu falei assim, claro. Olha, Kaká, eu fiquei sabendo que você trabalha bem e você não se inscreveu no processo seletivo para gerente. Eu falei assim, porque eu tô começando agora. Não, mas você tem o tal do perfil. Eu falei assim, olha, se você tá me dizendo, eu vou me empenhar, mas é para fazer um projeto, não é? Ele falou assim, e é para segunda-feira. Eu falei assim, nossa, e agora? Como que uma pessoa que acabou de sair do estágio, se tornou professor, vai passar por um processo seletivo na segunda-feira e só tem sábado e domingo para fazer um projeto que tinha que responder 3 perguntas, Léo. Como tornar o serviço da musculação única, porque naquele momento era um gestor de musculação. 2, como tornar o departamento mais rentável, tá? 3, como você ia conseguir unir o time, deixar o time de professores mais unidos entre eles para trabalhar melhor. Então eram esses 3 temas. E eu não tinha experiência nenhuma com isso, né, com liderança. E aí um aluno que é professor na PUC de Campinas falou assim, fiquei sabendo que você se inscreveu para ser candidatar para ser gerente da musculação, é verdade? Eu falei sim, E também fiquei sabendo que você está preocupado que você não tem muito conhecimento. Eu falei assim, verdade. Só que lá em casa eu tenho um escritório que tem muitas revistas sobre gestão de pessoas, e tem uma revista boa chamada HS Management, que é muito boa de gestão. Você pode ficar à vontade e mais, lá naquele quarto, além de ter a biblioteca, tem uma sofá-cama que você pode deitar e ficar tranquilo, estudar. Eu falei, então tudo bem. Eu fui para casa desse aluno na sexta-noite e saí domingo à tarde.
E lá pelas tantas, juro, depois de ter lido umas 4 revistas de relacionamento com colaborador, com gestão de pessoas, aquilo começou impressionante. Começou a fazer, nossa, eu quero ser isso. Começou a se identificar. Eu quero. Que as pessoas veem em você. Aquilo que você tem perfil. Nossa, mas eu quero desenvolver pessoas também. Porque isso me desenvolve desenvolver pessoas. Eu tô me sentindo bem em estudar isso aqui. Demais. E aí eu falei assim, parece que eles estavam certos, esse negócio de perfil. Aquele tal do perfil fez sentido. Aí eu falei assim, bom, eu fiz o projeto, Léo. Fui passando pelas etapas. Tinha uma etapa de entrevista com algumas pessoas, e aí chegou a fase final, Léo. Aí eu falei assim, nossa, eu tô na final. Eu e mais 2 pessoas ficamos na final, assim. E aí eu olhei, assim, as 2 pessoas mais experientes, com mais idade. Eu tava com 21 anos. Então, assim, tava com umas pessoas muito boas. Eu falei assim, nossa, se eles eles assumirem o cargo, eu vou ficar feliz, porque vou ser professor deles. Bom, chamou um, foi embora, não podia falar comigo. Chamou o outro, foi embora, não podia falar comigo. Falei, todo mundo tá entrando lá, fazendo uma entrevista e indo embora, né? Justamente. Quando chegou, e eles olharam pra mim e falaram assim, o seu projeto, muito legal, de um atendimento único. Nós nunca pensamos nisso, em colocar uma mesa na sala de musculação e atender 1 a 1, uma pessoa de cada vez, para dar realmente a chance da pessoa olhar para os seus olhos e falar assim, eu sei que você está me ouvindo o que eu estou te dizendo, então, porque antes era aquela correria na sala, passando para um monte de treino, o aluno se sentia talvez até mais um, e eu queria tornar aquele momento único. Uau. E aí ele falou assim, nós gostamos desse projeto. Eu falei assim, nossa, que legal, tal. E até hoje, Léo, esse projeto é um dos grandes diferenciais da companhia atlética. Então, assim, começou lá comigo nesse projeto e até hoje. Só que aí, Léo, o final, eu gostaria de contar pra você. Conta. Ele chegou pra mim e falou assim, o diretor, como é que você se vê daqui 5 anos? Aí eu parei, pensei, e eu vou dar uma pausa nessa fala e falar pra você que eu encontrei o candidato que foi embora naquele dia num aeroporto. E perguntei assim para esse candidato que foi embora e não foi selecionado, ô fulano, o que você respondeu da pergunta do Edward? Como é que você se via daqui 5 anos? Ele falou assim, eu me via como um gerente corporativo, viajando pelas unidades, desenvolvendo pessoas. E ele falou assim para mim, Kaká, e o que você respondeu? Eu comecei a rir. Eu sou mineiro, de Pouso Alegre. E eu virei assim, falei assim, fulano, falei assim, olha, pra quantidade de coisas que eu não sei, pra quantidade de coisas que eu tenho que aprender, pra quantidade de pessoas que eu tenho que atender, 5 anos é pouco pra ficar como gestor aqui. Aí os diretores falam assim, é você que eu quero, porque você está vivendo o cargo, você está vivendo o momento que você está conquistando aqui, que é ser gerente. E aquele momento, Léo, foi muito especial pra mim, porque eu tinha mais medo do que competência, eu tinha mais insegurança do que coragem, mas ao mesmo tempo eu tinha uma sensação de que talvez aquele fosse o início mesmo da minha carreira, onde todo mundo pergunta, como é que é o início de carreira? É assim, com esse gelo, com essa sensação de que talvez não dê certo, mas esse foi o meu início. Então eu queria me apresentar, Léo, para falar que eu comecei assim, e depois eu fui galgando dentro da própria unidade para estar hoje aqui conversando com você, e eu estou há 23 anos como funcionário, como colaborador da Companhia Atlética, há mais de 17 anos aí trabalhando por corporativo. Que demais. E, além disso, que não tem como não perceber essa figura humilde que você é e pureza na fala, né? Um coração puro, bacana de ouvir, assim, uma história tão linda que a gente vê a sensibilidade que você tem na tua fala, né? De expor, não tem problema em dizer, eu não sei, como é que eu faço, eu não acho isso. É muito legal de ver e, óbvio, que você só podia estar onde está, sendo reconhecido. Kaká, me conta uma coisa, o que você está achando da feira aqui? Nossa, Léo, o que eu venho acompanhando, né, os anos todos aí, vindo pra IRSA, né? O que eu mais senti nessa IRSA, nesse ano, é uma energia parece que todo mundo quer que dê certo. E isso
movimenta pessoas, movimenta dinheiro, movimenta... Eu falo assim que aqui está sendo um ano para mim de uma IRSA de sonhos, de projetos. Muitas pessoas estão conversando sobre projetos de investir, de aumentar, de ampliar. E eu estou começando a perceber que os próprios os ambientes, como aqui, a Casa do Fitness, cada ano está melhor. Esse ano está muito bacana, todo o espaço, todo o time treinado, alinhado, recebendo, desde o começo da feira, mandando ver. Então, assim, o que eu posso resumir, assim, essa aqui está sendo uma feira, para mim, parece que as pessoas estão apostando na esperança de que vai crescer, que vai ampliar esse nosso mercado. Tá, eu fico muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo, assim, porque eu só torço mesmo para todo mundo se sentir saudável. Nós aqui, nós treinamos, eu vejo que você tem uma ótima condição física. Eu quero que todo mundo tenha essa condição de pensar e conseguir realizar. E para isso precisa ter saúde, né, Léo? É verdade. E, Cacá, falando em saúde, a gente não pode deixar de passar. Como é que o fitness colaborou nessa trajetória toda para você em relação à atividade física? Perfeito. Aí, assim, depois eu tenho que saber se esse podcast vai me servir como prova do meu crime, mas eu vou contar para você, Léo. Seguinte, eu desde os 5 anos de idade, meu pai me colocou com 5 anos de idade num sensei, que era um sargento da polícia militar que dava judô. E ele era muito rígido mesmo, com todo mundo, assim, sabe? Não era só comigo, com todos. E eu fiz judô dos 5 anos aos 17. Só que nesse período do judô dos 5 anos aos 17, eu comecei a perceber que eu tinha facilidade para desenvolver esportes individuais, seja de ginástica, seja de corrida, seja até pela minha altura, parece que não, mas de natação, nado costas, que eu era bom. Então eu vi que eu tinha uma certa uma vocação para fazer esportes, sabe? Só que isso não bastou. O que aconteceu foi uma coisa muito interessante. Com 12 anos, eu era uma criança já que tinha condições físicas, então eu ia de bicicleta para vários lugares. E encontrei uma turma de ciclistas. E falou para mim com 12 anos, assim, você não quer vir treinar, andar de bicicleta com a gente nos finais de semana, no domingo? Eu falei assim, eu vou perguntar pra minha mãe, né? Se ela vai deixar. Não, pode deixar que eu falo com a sua mãe. Eu falei, beleza. Aí ele foi lá, pediu, minha mãe falou assim, mas ele aguenta? Não, seu filho aguenta. Eu falei, tá bom. Gente, eu era o último a chegar aonde os meus colegas iam, ficavam esperando lá em cima. Eu chegava tão rosa. E aí adotaram o meu apelido. Na época, não era Cacá. Na época o apelido para eles era o Baby, da família Dinossauros, que era tudo rosinha. Mas por que eu te contei essa história? Porque eu vi que eu tava ficando pra trás, Léo. Com 12 anos. Com 13 anos eu continuei ficando pra trás, Léo. Mas com 14 eu tomei uma decisão, que talvez essa foi a mudança de chave. Eu fui na banca, no centro da cidade de Pouso Alegre, que é bem pequena, e comprei uma revista chamada Bici Sport, que falava só de bicicleta. Só que naquela capa, naquela edição, tava falando do Miguel Indurain, que acho que era um ciclista muito famoso. E aí eu falei assim, bom, ele deve falar alguma coisa do treino dele. Eu abri a página, estava lá uma semana, que hoje em dia o nome é microciclo de treino, vai ser uma semana de treino. Eu falei assim, olha isso, com 14 anos, se eu pegar aquela semana de treino e repetir ela com uns ajustes para ver se eu melhoro, e aí eu chego no final de semana cada vez melhor. Eu comecei a fazer isso, Léo. Eu peguei a semana e comecei a progredir aquele treino. Eu comecei a ajustar aquele treino e eu comecei a melhorar. Chegou o tal do dia que eu cheguei na frente dos meus amigos. E ele virou assim, Cacá, o que você tá fazendo? Eu falei assim, vocês notaram? Notamos. Eu tô montando o treino. Aí vem o crime, certo? Tô montando o treino. Você não pode montar pra mim? Você não pode montar pra mim? Me dá algumas dicas. Naquele momento, eu não sabia o que era profissão ilegal. Eu falei assim, me manda um escrito, que aquele dia não tinha WhatsApp, né? Me manda escrito, o que você tá fazendo na semana? E aí eles começaram a me mandar e eu comecei a dar dica. Eu já tava com 15 anos. E aí eu começo já a virar pro tal do vestibular. Sim. E aí eu falei assim, aonde que você se enxerga? Uma coisa que é de esporte, as pessoas reconheceram que me parece que eu prescrevo uma coisa que as pessoas conseguem praticar,
E eu vejo melhora no físico, no corpo das pessoas com aquilo que eu estou prescrevendo. É educação física. Eu poderia fazer, eu respeito todas as atividades que forem necessárias, precisam ser feitas. Se eu precisar fazer qualquer coisa que você me chamar, Léo, quem é aqui, olha, vai fechar aqui a stand, ó, Cacá, tem como você me ajudar na desmontar? Eu vou fazer isso com a melhor vontade, mas a vocação minha estava na educação física, então eu não ia deixar de fazer isso. Eu não tenho uma segunda opção. Quando me pediram, no dia que eu tinha que fazer uma inscrição no vestibular, que eu fiz na Unicamp, na Unesp e em Santa Maria. Na Santa Maria, minha mãe falou assim, não vai, filho, porque se você passar na Santa Maria, se você for mudar lá pro sul, vai ficar muito difícil pra gente. Tá bom, mãe. Aí eu fiquei com Unicamp e Unesp em Rio Claro. E aí, a minha segunda opção, como é que eu ia? Pô, eu não tinha segunda opção. Exato. Mas tinha que colocar. Eu coloquei fisioterapia, porque era cuidar de pessoas também. Mas assim, eu foquei ali e passei nas duas. E aí eu optei pela Unicamp, por estar mais próximo da companhia de Pouso Alegre, e onde eu consegui o estágio na companhia. Então, ficou. Só que eu era estagiário de final de semana, você lembra? Lembro. Só para finalizar. Filho, você está fazendo estágio de final de semana. Por qual motivo? Porque assim você não vai vir para casa para nos ver, só vai vir a gente só uma vez por mês. Mãe, eu não tenho ainda dinheiro para fazer cursos, mas a companhia, a quantidade de ambientes que tem lá é um curso. É muita coisa, mãe, eu preciso fazer isso. E ela sempre deu esse apoio. Então, eu falei assim, eu abdiquei às vezes de me encontrar com a minha família porque eu acreditei nisso, sabe? Então, assim, essa é a minha história da educação física. Espetacular, espetacular. E aí, pegando um gancho nessa história linda que você trouxe, e a gente vindo um pouco aqui, uma vez até que a gente está cercado de equipamentos aqui, né? Cacá, eu sei que uma das coisas que você faz também é analisar e avaliar equipamentos. Yes. Faz, né? Pois é. Como é que você avalia os equipamentos? Primeiro, eu acho importante você saber assim, Cacá, qual que é a sua diretriz, qual é a direção para você olhar para o equipamento? Eu olho para o equipamento e eu falo assim, ele é uma boa oportunidade para qualquer pessoa conseguir mais saúde com ele? Ele traz a condição necessária para uma pessoa que estiver disposta, sua mãe, a minha avó, se quiser sentar nesse equipamento, ele vai trazer o que é realmente necessário para ela se desenvolver? Por que eu digo isso como diretriz? Porque aí eu vou olhar todo o resto que eu vou lhe falar. Quando eu olho para um equipamento, a gente é atraído por um equipamento, muitas vezes, sem saber o que ele faz. Então, quer dizer que muitas vezes você é atraído pelo equipamento pelos seus olhos. Então, a estética, ela manda uma mensagem para as pessoas. Se é um equipamento que esteticamente fala, não é para você, é para gente muito grande e forte. Não é para você, é para uma gente muito alta. Não é para você, é para gente mais gorda ou mais magra. A estética, ela fala. Então, eu quero saber o seguinte, a quem eu vou atender? Perfeito. Na companhia atlética, a gente atende do bebê ao bisavô. Então, eu não posso mais olhar um equipamento simplesmente de que ele só vai atender uma pessoa ou outra. Sensacional isso, porque não fica mais aquela coisa unilateral, uma única vertical a ser atendida. E aí eu queria te perguntar o seguinte, quais são os pontos mais relevantes então de um equipamento para você analisar se ele é bom ou não? O que você traria assim? Isso é relevantíssimo. Ótimo. Uma das coisas mais importantes, Léo, para você poder gerar força, você precisa ter estabilidade. Equipamentos que por si só, pela construção dele, são estáveis, muitas vezes você não gera tanta força por causa da instabilidade. Então, uma das maneiras assim, olha, esse equipamento é para desenvolver força, eu vou ver se esse equipamento tem estruturalmente uma estabilidade. Segundo ponto, nós temos uma curva de força ao longo da amplitude do movimento. Sim. Esse equipamento, ele começa como? Eu tenho que aplicar muita força no início e depois você aplica quase nada de força. Ele começa fácil no início e vai progredindo a necessidade de você aplicar força ao longo do arco de movimento, da amplitude do movimento. Ele é um equipamento que ele é fraco no início e fraco no meio e fraco no final. Opa! Esse tem um problema, porque se é para eu desenvolver a força, eu tenho que criar uma resistência. Então, equipamentos que me criem
pouca resistência ou nenhuma resistência ao longo do movimento, será que ele vai ser eficaz? Não vai ser eficaz para me desenvolver a força, porque eu preciso que algo resista para eu poder tentar se opor àquilo, fazer frente àquilo. Então, uma das qualidades do equipamento é essa análise da curva força pela amplitude do movimento. E você acaba me falando assim, então a importância de investir em equipamentos de qualidade, né? Exatamente, porque hoje você pode copiar vários equipamentos, mas às vezes para você diminuir custos de materiais, um engenheiro simplesmente às vezes autoriza tirar um pedacinho do braço de um equipamento, diminuir um pouquinho a polia, o raio da polia. Sim. E isso para diminuir um custo de produção. Só que faz toda a diferença. E quando você olha dois equipamentos, parece que são iguais. São iguais, mas na hora que você vê no detalhe, você vê que não são iguais. Porque por causa dessa diferença, você ao invés de sair com um peso leve e terminar com pesado, por exemplo, fica leve do começo ao fim, por causa de uma diferença de construção. Então, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação técnica, você tem a experiência quando você senta no equipamento, se você tem a questão de ajustes do equipamento, que são os pontos de apoio que uma pessoa do 1,90 m vai ter que entrar nesse equipamento. E o Kaká de 1,62 m tem que entrar nesse equipamento. Como que esse equipamento se comporta por pessoas tão diferentes? E ao mesmo tempo, ao se comportar, ele continua mantendo a resistência em todos os ângulos, ou por eu ter que fazer um ajuste nele, ele perde essa eficácia, porque ele foi projetado e pensado para ter a melhor condição para pessoas de 1,75 m. Então, você fala assim, nossa, Kaká, é difícil, né, a gente chegar como aluno, olhar para uma academia e falar, será que eles estão comprando equipamentos seguros e eficazes? Quer dizer, seguros, não geram lesões a curto, médio e longo prazo. Eficazes, faz o que se recomenda o equipamento. O equipamento é para trabalhar quadríceps, trabalha quadríceps. O equipamento é para trabalhar dorsal, trabalha dorsal, costas. Isso, na verdade, o aluno, ele tá, em última análise, ele está pagando para nós, especialistas, como vocês aqui, especialistas dos equipamentos, garantir que desde o momento da compra tem alguém pensando nisso. E desde lá no momento da prescrição, o professor também saber disso. Então aí vai uma dica, Léo. Nós sabemos que tem academia para todos os bolsos. É verdade. Mas as pessoas merecem os mesmos cuidados. Concordo também. Tá certo? Eu jamais, na hora do vamos ver, que é a hora do tete-a-tete de prescrição, eu como um profissional, eu sabendo que na minha academia tem 2 equipamentos, um tem problemas biomecânicos e o outro não, só por uma questão de vazão, eu vou colocar naquele equipamento que vai me trazer um problema. Eu posso ser penalizado criminalmente, mas antes disso, você faria isso com a sua mãe? Perfeito. Não. Então não faça isso com ninguém. Perfeito. Nossa, uma aula. Pessoal, incrível falar com o Kaká, essa figura carismática, gostoso de ouvir o que ele conta com o coração, né? Você vê que a visão que foi vista daquele jovem de 21 anos está aqui até hoje, uma pessoa entregue à profissão. Kaká, foi muito bom ter te recebido aqui hoje. Pessoal, muito obrigado. E aí, para finalizar, quem quiser saber mais do seu trabalho, quiser te encontrar nas redes sociais, qual que é aí o seu Instagram? Enfim, como a pessoa te encontra? Bom, geralmente eu tenho um Instagram que é o @Kaká Ferreira Oficial, né? Eu até brinco, né? Oficial, mas assim, é o Kaká Ferreira Oficial. Mas assim, eu trabalho para acompanhar atlética também, né? Nas unidades a gente vai estar às vezes se esbarrando por aí alguns alunos. E assim, eu agradeço a oportunidade dada aí pela Casa do Fit e também pelo esse programa, o Fitness Talks, que achei muito legal. Eu assim, quando me convidaram, eu falei, claro, eu aceito. Muito bom ter um profissional desse quilate aqui conosco. Kaká, gratidão aqui. Te agradeço, Léo, muito obrigado, pelas suas perguntas, pela forma que você conduziu também. Poxa, obrigado, eu agradeço. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do Fitness Talks, um oferecimento das marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training.
Para mais episódios, siga-nos no YouTube e no seu agregador de podcast preferido. E no Instagram, @Casa do Fitness.